A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e eu quero falar para vocês algo que o Senhor me mostrou, né, irmãos, nesta madrugada, né, nesse primeiro dia do ano de 2025. Quero estar relatando para vocês uma visão muito clara que Deus me deu nesta madrugada de 2024 para 2025, nesse primeiro dia do ano de 2025. Meus amados irmãos, eu orei ao Senhor, né, na virada do ano, né, madrugada eu clamei ao Senhor por misericórdia. Então, meus queridos irmãos, orei ao Senhor a madrugada e quando foi 00:30, por aí eu vim deitar, tornei a orar ao Senhor. E Deus me mostrava, meus irmãos, uma revelação muito clara, e eu quero estar passando por os irmãos, e se alguém tem um discernimento, alguém possa deixar aí nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários que os irmãos fizerem. Já peço a você que chegou aqui nesse canal, não esquecendo de deixar o seu like, porque é muito importante. E também, né, se você puder compartilhar esta visão, vou ficar muito grata no nome de Jesus. Meus irmãos, foi assim que Deus me mostrou. Deus me levou assim num pomar muito lindo. Eu via muito verde, sabe? Assim como se fosse um campo. Aquele campo era muito verde mesmo. E tinha plantações de todo jeito, a coisa mais linda. E ali, irmãos, eu vou detalhar da maneira que Deus me mostrou. E ali naquele pomar, naquele campo verdejante que tinha muitos verdes, era como se fosse um campo de milho verde. Mas ali tinha todo tipo de fruta, muito lindo. E ali passava um carro no meio daquele campo, muito bonito. E eu estava ali e eu precisava sair daquele campo, porque eu tinha que sair para ir para outro lugar. E ali, de repente, tinha uma mulher comigo, né? E ela queria ligar para um pastor, para ele vir pegar a gente, porque ali, naquele campo, passava um carro no meio daquele campo. De repente, antes daquela moça que estava comigo ligar para esse pastor vir buscar a gente para ir para outro lugar, veio um jovem até a mim e ele disse, ele vinha com um saquinho na mão assim de semente. Aí ele disse: pegue aqui a semente para você semear. E ele queria que eu pegasse aquela semente de qualquer custo. Quando eu ia pegar aquela semente, eu via que dentro daquele saquinho que ele estava me oferecendo, aquela semente, era pedras. E ele queria que eu pegasse de toda maneira. Ele queria me forçar a pegar aquelas pedras que ele dizia que era semente. Eu disse: não é semente. Então ali eu saí correndo e aquela irmã começa a ligar para o pastor vir nos pegar dali, porque a gente estava correndo um certo perigo, por causa que aquele jovem estava correndo atrás de mim, porque ele queria me pegar de qualquer maneira. E com muita dificuldade a gente pulou um cercado, né? A gente pulou um cercado e eu me deparei dentro de uma residência de uma mulher. Eu me escondi ali, eu não queria que ninguém me visse, mas aquela mulher acabou me vendo e a irmã ligando para o pastor vir nos pegar, mas não aparecia pastor nenhum. E ali, quando eu estava me escondendo, aquele homem me via, aquele jovem, e ele pulava para ali, para dentro daquela residência com a maior facilidade. E eu disse: meu Deus, me livra deste homem. E quando ele entrava naquele quintal ali, naquela residência que eu estava me escondendo, a mãe daquele jovem estava ali dentro.
daquela casa. E eu dizia, Senhor, me livra deste jovem. E aquela mulher agarrava naquele jovem e dizia, sabe, isso aqui é fruto das minhas orações. Foi através da tua vida que ele veio para dentro da minha casa. Então eu tinha sido um instrumento de Deus, né, ali para devolver aquele filho àquela mulher. Então ali de repente a gente saía de novo, aquela mulher ficava com aquele rapaz, que era filho dela, que estava me perseguindo, queria que eu colhesse pedras no lugar de semente, ele me oferecia semente, mas não era semente, era pedras. Não dava para plantar, pedra não se planta. E ali a gente saía. Quando a gente saía dali, eu me encontrava com aquele campo mais lindo de novo, muito bonito. Eu falava, meu Deus, eu olhava assim e falava assim, meu Deus, como o Brasil é abençoado. Como o Brasil é uma terra fértil, eu falava. Eu olhava para aquele campo assim de tantas coisas lindas, meus irmãos. E eu dizia, meu Deus, mas o Brasil é abençoado. E dali eu ouvi uma voz que dizia, eu vi assim, sabe, irmãos, aquele monte de saco empilhado. Tanto saco empilhado, aquela empilhadeira de saco que não tinha fim, sabe? Muito saco empilhado. E eu olhava e dizia, que coisa linda, eu vendo aquele campo tão lindo, cheio de muitas frutas. Nossa, uma coisa muito linda. E os meus olhos não podiam contemplar até o final daquele pomar lindo, daquele campo verdejante. E eu só agradeci a Deus porque eu morava num país muito próspero, muito cheio de prosperidade, muito abençoado. E ali eu vi aquela empilhadeira de saco. E eu falava, meu Deus, como tem sacos, né? Eu olhava assim e dizia, e eu olhava para aquele saco e via aquele tanto de saco empilhado ali. E eu ouvi uma voz que dizia assim, você tá vendo esses sacos aí? Isso tudo é empresário que está tirando o seu bem, seus bens, a sua economia do Brasil e está enviando para outro país, para o exterior. Irmãos, era sem fim, era sacos e mais sacos. E eu olhando ali, e aquela voz dizia que eram os empresários, aquele saco significava o quê? Os bens dos empresários tirando do Brasil para enviar para outros países, porque o Brasil ia passar por uma grande escassez de pão. E eu ouvi aquela voz que dizia, o Brasil vai passar por uma grande escassez de pão. Irmãos, eu começava a chorar. Eu dizia, não, Senhor, como é que nós vamos passar por uma grande escassez de pão, sendo que o Brasil é próspero, Senhor? E ali, aquela voz dizia que os empresários, os ricos do nosso país estão tirando toda a sua economia e levando para outros países. E o Brasil vai passar por uma grande escassez de pão. Irmãos, ali eu comecei a chorar naquela visão. Eu chorava e eu dizia, meu Deus, o que será de nós? Eu lembrava de uma revelação naquele sonho, naquela visão que eu estava tendo. E eu falava assim, eu lembrava de uma visão de um pastor mexicano, ele é do México. Então aquele irmão que ele veio do México pregar na sede mundial, ele passou uma revelação, uma certa época, tem o quê? Uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, que Deus deu essa revelação para ele. Ele disse que viu o Brasil passando por uma escassez de pão e o povo saqueando mercados para pegar alimento, entendeu? E ali, meus irmãos, naquela visão que Deus me deu, eu lembrava desta revelação desse irmão. Eu disse, meu Deus, então chegou o tempo. Eu falava ali, né? Eu falava, meu Deus, então chegou o tempo que o Senhor mostrou aquele irmão, que muitos disseram que era mentira. Então é verdade, Senhor, eu falava, né? E ali, meus amados irmãos, eu falava, Jesus, me ajuda a chegar na minha casa para mim comprar as coisas do mercado e estocar alimento dentro da minha casa. Eu falava dessa maneira. Eu dizia, Senhor, se os empresários estão levando tudo do nosso país, eles estão tirando toda a sua economia,
o Brasil vai passar por uma grande escassez, nós vamos morrer de fome. E ali eu ouvi aquela voz que dizia que o Brasil vai passar por uma grande escassez de pão. Então, meus irmãos, ali naquela visão, eu corria, meus irmãos, para chegar no mercado mais próximo, para me poder fazer compras para minha casa. Que eu dizia, então, nós vamos passar por uma grande provação de pão. Chegou o tempo da miséria bater em nossas portas. E eu falava desta maneira, meus irmãos. E ali eu me despertei daquele sonho, daquela visão que Deus me deu em sonho. Então, meus queridos irmãos, eu quero que vocês, quem sabe tem alguém que saiba discernir este sonho, esta visão que Deus me deu, porque eu ouvi a voz de Deus naquele sonho. E eu, sabe assim, eu fiquei muito apavorada com tudo isso, né, irmãos? Porque eu via o Brasil muito, muito próspero, mas naquele mesmo instante eu via, né, irmãos, os empresários, as pessoas de bem do nosso país, eu digo de bem assim financeiramente, eles tirando tudo e rapando todas as economias do nosso país e lançando em outro país. Então o nosso país ia passar por uma grande escassez de pão. Então aquela voz falava comigo, que nós vamos passar por uma grande escassez de pão, vai ter uma grande miséria.